Boa tarde a todos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início aqui agora a essa live. E o título dessa live de hoje é Após o Arrebatamento da Igreja, parte 4, 5 de dezembro de 2020. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, estamos dando início aqui hoje, agora, nesse momento, essa live, falar do arrebatamento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como nós já tínhamos passado para vocês, 1 Tessalonicenses 5:9, só para lembrar, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero deixar bem claro para vocês uma coisa: a igreja não passa pela ira. Nós já temos comentado sobre isso e eu quero deixar bem claro isso para vocês. A palavra de Deus não, e são vários versículos, não vamos passar por todos eles aí, sobre essa questão aí que o Senhor não deixar a igreja dele passar pela ira, porque vai ser tirado antes da ira. Não nos destinou para a ira. A igreja dele é a noiva. Glória a Deus. Ele não vai querer que a noiva dele passe por isso tudo que vai vir sobre a grande tribulação. Então, queridos, eu vou pedir a vocês agora, em nome do Senhor Jesus, que vocês nos ajudem aí a compartilhar esse trabalho, essas pregações, essas gravações, para outras pessoas. Nos ajude aí compartilhando os vídeos, se inscrevendo, quem não é inscrito ainda, deixando o seu like, porque nos ajuda muito. Porque aí o YouTube entende que esses vídeos estão sendo, vamos dizer assim, muito visitados, e aí vai lançar mais para que as outras pessoas assistam em outros lugares. Por isso eu peço a vocês que nos ajudem aí, fazendo a sua inscrição aí, deixando o seu like, acionando o sininho, compartilhando os vídeos. Obrigado, Deus abençoe vocês. Então, nós estamos entendendo aqui sobre a dispensação, entendendo as dispensações, Eu tinha falado com vocês sobre as dispensações antes de Cristo, antes da igreja, no Apocalipse, nessa grande tribulação e também no milênio. Nós vamos falar sobre isso também, Glória a Deus. Então, eu quero iniciar aqui agora, nesse momento, falando sobre essas dispensações aqui. A primeira dispensação que eu estou falando aqui já do povo de Israel, O povo de Israel, que eu já tinha falado para vocês aqui, só passar uma pincelada. De Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Cristo, 2.000 anos. E de Cristo até hoje, 2.000 anos. Então, sempre passou 2.000 anos, vocês entenderam? Primeiro até Abraão, quando Deus escolheu Abraão. 2.000 anos. De Abraão até Cristo, 2.000 anos. E de Cristo até hoje, 2.000 anos. Olha só. Nós já estamos 6.000 anos contando aqui pelo povo judeu. 6.000 anos. Diz que o sétimo mil anos, o sétimo, vai ser o milênio, que vai ser a terra vai descansar. Tudo isso é um segredo de Deus, que ele sempre nos mostrou e nos ensinou. Então, estamos aqui nessa dispensação hoje da igreja, que uma hora vai se fechar aqui, aqui, essa dispensação da igreja. Quando o Senhor falou sobre essa pedra de ficaria minha igreja, ficaria minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nós estamos aqui, nessa dispensação aqui. Já está chegando o momento, o grande momento da grande tribulação, que vai acontecer aqui, só que antes disso tem o grande momento do arrebatamento, que vai ser aqui. Vamos entender aqui, Daqui em diante a grande tribulação, é o que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje aqui sobre o arrebatamento da igreja, porque o título é Após o Arrebatamento. Então, nós estamos falando do arrebatamento que vai haver aqui. E aí, chegando aqui o arrebatamento, a igreja saindo da terra, aí o anticristo toma poder completo. Porque as portas do inferno não têm poder sobre a igreja. Não tem. O Senhor Jesus falou, sobre essa pedra ficaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. E aqui
é a dispensação dos 7 anos da grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui agora, irmão, eu quero passar para vocês aqui, preste atenção. A palavra igreja, né? A palavra igreja, vou tirar esse S aqui. A palavra igreja encontramos nos capítulos 1, 2 e 3, tá? Aqui tem um 2 aqui, ó. 1, né? O capítulo 1, 2 e o capítulo 3. A palavra igreja encontramos nos capítulos 1, 2 e 3. Preste atenção. Você pega a Bíblia aqui no Apocalipse, você vai ler o capítulo 1 todo do Apocalipse, capítulo 2 todo, o capítulo 3 todo. Aqui fala plenamente na palavra igreja. Os 3 primeiros capítulos do Apocalipse falam da palavra igreja. Quantas vezes? 19 vezes. Do início, o 1 e o 2 e 3, fala da palavra igreja 19 vezes. Mas nós vamos entender que fica ausente no livro até a palavra igreja, até o capítulo 22, 16. Tá? Que nós vamos entender isso aí. Por que que fica ausente a palavra igreja a partir do capítulo 4? O capítulo 1, 2 e 3 soma-se 19 vezes a palavra igreja. A partir do 4 já não tem mais. Só vai encontrar lá depois no Apocalipse 22, que é o último capítulo, já acabou tudo. Satanás já está preso, já foi lançado lá de fogo e todos, né? E tudo já aconteceu, tá? A palavra igreja não tem mais a partir do capítulo 4. Que coisa, né? Então, a partir do 4 não tem mais, até o finalzinho do Apocalipse. A gente costuma dizer que até o 19, né? Do capítulo 19, que nós lemos aí o capítulo 19 semana passada. Semana passada não, foi quarta-feira. Quinta-feira. Então tá aí, nos capítulos de 1, 2 e 3, está aqui. O capítulo 1, a palavra igreja está no versículo 4, 11 e 20. No capítulo 2, o versículo 1, 7, 8, 11, 12, 17 e 18 estão a palavra igreja. E no capítulo 3, versículo 1, 6, 7, 13, 14 e 22. Nos capítulos que vai, dos capítulos que vão, né? Do capítulo 4 até o capítulo 19, né? A ausência da palavra igreja. Não tem a palavra igreja. Não existe a palavra igreja do capítulo 4 ao capítulo 19. Então, no capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, não existe a palavra igreja. A palavra igreja só vai aparecer no capítulo 22 do Apocalipse, que é o último capítulo. Bem no finalzinho. Já aconteceu tudo praticamente. Tá aqui, ó. Nesse versículo aqui chega a palavra igreja. Porque... Agora, por quê que existe essa ausência aqui da palavra igreja? Eu quero deixar isso bem claro para a gente estudar junto a Bíblia. Vamos estudar junto a Bíblia? Sabe, é bom você estudar conosco a Bíblia. E pede a direção do Espírito Santo de Deus. Senhor Espírito Santo de Deus, nos ensina a tua poderosa palavra que possamos entender com mais clareza, Senhor, para que nós possamos te obedecer com mais fidelidade e amor e conhecer a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos dar essa ênfase aqui, tá? Sobre esses capítulos aqui. Então, nos capítulos que vai do 4 ao 19 do Apocalipse, praticamente todo o Apocalipse não entra a palavra igreja. Por quê? Só existe a palavra igreja do capítulo 1, 2 e 3, tá? Que são 19 vezes a palavra igreja, tá? Só nesses 3 capítulos aqui. Só que a partir do capítulo 4, né? Apocalipse tem 22 capítulos. Do 1 ao 3, 1, 2 e 3, tem 19 vezes a palavra igreja. Depois não aparece mais, só no finalzinho. Aqui, ó, Apocalipse 22, 16. Só que ali já houve tudo, já aconteceu tudo. Vamos entender por quê. Hoje nós vamos estudar essa palavra igreja aí. Por isso que após o arrebatamento, tá, irmãos? Após o arrebatamento. Nos capítulos que vai dos capítulos 4 até o 19, a ausência da palavra igreja. A ausência, não tem a palavra igreja. Pode procurar a palavra igreja. É bom você querer a Bíblia também, é bom que você leia, né? O capítulo 4, 5 até o 19. Não tem a palavra igreja. Só vai aparecer no capítulo 22, que é o último capítulo. A palavra
igreja. A ausência da palavra igreja com a sua constante presença nos capítulos 1, 2, 3. Então, no capítulo 1, 2, 3, ela está presente 19 vezes, a palavra igreja. Então, ela desaparece, não tem mais a partir do capítulo 4. Nós estamos estudando o Apocalipse, tá, queridos? Para entender. Então, é bom você entender essa parte aí. Às vezes eu fico assim em cima ali, dando uma pinceladinha, para entrar melhor aqui na mente aqui, e o Espírito Santo de Deus nos ensinar a tua poderosa palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá. A ausência da igreja, porque esta ausência da igreja é porque ela foi o quê? Arrebatada. Amém? Vamos voltar aqui no gráfico aqui. Vamos voltar no gráfico. Aqui é estudo da palavra, irmão, para entender. Vamos entender aqui, tá? Vamos entender. Olha só. Aqui é assim. Quando a igreja aqui fechar a porta da graça, a igreja subir do arrebatamento, aqui, ó, subiu do arrebatamento, tá? Aqui começa a grande tribulação. Só que na Bíblia, do capítulo 1 ao capítulo 3, existe a palavra igreja, 19 vezes. Só que a partir do 4, meu irmão, começa a grande tribulação. Você pode ver que o início do Apocalipse, ele só fala da igreja. A igreja de Éfeso, de Esmirna, né? De Filadélfia, de Sardes. As igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Tá? As 7 igrejas da Ásia. Está aqui, ó. Em nome de Jesus. Temos que entender essa palavra aqui, querido. Tá? Aqui, ó. Quando a igreja subir, aleluia, aí começa a grande tribulação. Interessante que a grande tribulação, se você ler a partir do 4, você vai ver que ali já começa. O 5, o 6, o 7 vai seguindo em frente até o capítulo 19. E até o capítulo 20, que o Satanás será preso, né? Durante 1000 anos. Então, tudo isso. Só que a palavra igreja não aparece mais. A partir do 3. Por quê que não aparece? Porque se você ver o Apocalipse todinho, é grande tribulação. A partir do capítulo 4. Até o versículo 19, querido. E no 20, Satanás será preso. Então, você pode ver que a palavra igreja não existe mais ali. Por que, igreja? Por que não? Porque a igreja já subiu. A igreja já subiu como igreja. Mas ela chegando lá, ela está subindo já como igreja, mas já como noiva. Tá? Ela já chega como noiva. Por isso que esta ausência da igreja é porque ela foi arrebatada no céu. Se você ler o Apocalipse, você não vai ver a palavra igreja a partir do capítulo 4. Por quê? Porque a igreja não está mais aqui na grande tribulação. Ela não aparece. Porque se aparecer, você fala, a igreja está na grande tribulação, a igreja passará para a grande tribulação, a igreja passará por tudo isso. E não vai aparecer, querido. Por quê? Porque a palavra igreja não aparece com palavra igreja, noivas, esposa, não aparece nenhuma palavra dessa aí. Por quê? Porque a igreja já está como noiva no céu, para passar pelo casamento que é as bodas. Entenderam, pessoal? Então é isso aí. Vamos lá. Então, essa ausência da igreja é porque ela foi arrebatada, está no céu. Era porque ela está no céu. Durante esses 7 anos aqui, queridos, olha, aqui, durante os 7 anos aqui, que vai haver aqui da grande tribulação, aqui, aqui, a igreja vai estar aqui no céu. Vamos dizer que essa parte de cima aqui é do céu. Durante esses 7 anos aqui, a igreja vai estar arrebatada aqui no céu, já como noiva. Por que noiva? Porque vai passar pelas bodas. Porque a pessoa só passa a ser esposa depois que passa pelas bodas. Que é o casamento. Entenderam? Cristo fundou a igreja, que escolheu a noiva, e vai ter o casamento nas bodas. Olha só, querido. Sobre essa pedra, como ele falou lá, né, quando ele estava conversando com Pedro, sobre essa pedra edificarei minha noiva. Não. Ele edificou a igreja. Ele edificou a igreja, não foi edificou a noiva. Aí lá na frente vai seguindo os livros do Novo Testamento, que ele vai chamando a igreja de noiva. Por quê? Ali ele está escolhendo, porque aqui no arrebatamento só vai subir as noivas. Aquelas que ele escolheu. A igreja que vai subir aqui é aquela que ele vai casar.
Imagina o noivo. O noivo vai casar com a noiva que não obedece a ele, que não é fiel a ele, que ele não confie. Você já viu um noivo, a mesmo terreno aqui, casar com a noiva que não confia nela? Tá? Então, aqui no arrebatamento, já foi escolhida a noiva. Você vê que lá a Bíblia fala que a porta se fecha quando as 5 virgens loucas chegam, já estão fechadas as portas. Por quê? Ele não vai casar com noiva infiel. Desculpa, irmão, ele não vai casar com noiva suja. Com o vestido todo sujo, todo... Não vai. Ele quer a noiva limpa, santificada, purificada. Por isso ele vai escolher a noiva. Primeiro ele começa a igreja. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja. A pedra era ele mesmo. E lá na frente você vê que ele já vai chamando de noiva. E aí vai escolhendo a noiva. Quando a gente chega lá em Mateus 24, nós vemos as 10 virgens. Que das 10 virgens ele escolhe as 5 fiéis. As 5 obedientes, as 5 santos, as 5 que são guarda. E as outras? Não teve casamento com elas. Não foi feito casamento. Não vai ter casamento com essas aqui. Essas aqui não tem casamento. Com essa que ficou, meu irmão, vai passar pela grande tribulação. Vai passar, porque não tem obediência, não tem fidelidade, não tem santidade, não quer andar no caminho do Senhor. Aí ele escolheu a igreja que está dando o caminho do Senhor, aquela obediente, fiel, santa, ele vai subir, a igreja vai subir aqui. Quando a igreja estiver subindo aqui, aí chegou o céu, aí já chega a noiva. Aí a noiva para ver o casamento. Isso é simbólico, irmão. Claro que é simbólico. Esse casamento é simbólico. É para entender que vai haver uma união entre o Senhor, que é o cabeça da igreja, e a igreja. E aí chega lá no céu, já como noiva. E aí nas bodas vai ver o casamento, que vai vir a ceia, que é a festa. É, querido. Lá nas bodas vai vir a ceia, que é a festa. Entenderam? Então é isso, para você entender nessa parte. Então, ele funda a igreja, ele escolhe a noiva lá na frente, e a noiva para casar. Porque até então aqui é tudo igreja. Tá? E ele fala que aqui vai ter a noiva, ele vai escolher a noiva. A noiva é quando ele vem e escolhe as 5 virgens prudentes. E as loucas ficam, não sobem. Então ali ele escolheu a noiva. Quem ele casar é fidelidade pura. Aquelas que ficarem, porque na realidade vão passar pela grande tribulação. Mas o casamento que ele vai fazer é com a noiva, com a igreja. Primeiro começa a igreja, se torna noiva. Depois da noiva, depois do casamento, o que acontece quando o casal se casa? Se torna esposa. Um só corpo. Aí nós seremos um só corpo. Como assim? Nós vamos entrar já como santos de Deus. Os santos de Deus chegaram no céu e já houve o casamento e agora é chamado de esposa. Ainda tem mais ainda, e nós vamos falar, porque não dá para falar tudo no mesmo dia, por exemplo, você vê que a gente está falando isso desde o início, nós vamos continuar falando, é muita informação para pouco tempo. Por isso que a gente vai falando, para que vocês possam seguir esse raciocínio. O Senhor funda a igreja, escolhe a noiva e casa. E o casamento, eu já estou falando lá, depois do arrebatamento aqui, aí subiu aqui como igreja, torna-se noiva para o casamento. Tá? É tudo simbólico, mas é assim que funciona. Por isso que, se você tem a sua aliança, querido, se você tem a sua aliança, hein? Ande com a aliança na rua. Você tem um compromisso com a tua esposa. Aqui, aliança aqui, use aliança. Aliança significa aliança. Óbvio, na aliança, né? Aliança com Deus, aliança com a esposa, aliança com o esposo, aliança que você está fazendo. Então, é importante você usar aliança. Você é casado, usa a sua aliança. Por isso que Deus vai fazer Cristo vai fazer essa aliança com a igreja, que se torna noiva, e depois de junta, é a esposa. E todos nós, todos antes de Cristo, depois de Cristo, a noiva, tudo vai se chamar santos de Deus. Todos são chamados de santos.
Quando a gente fala igreja, noiva e esposa, é simbólico. Todos depois vão ser chamados de santos lá no céu. Mas vai ter, simbolicamente falando, com certeza, esse simbólico, estou falando de igreja, noiva e esposa. Agora, aqui vai ter festa no céu, vai ter boda no céu. Durante esses 7 anos de tribulação aqui, a igreja vai estar aqui em delícias. Saboreando a ceia, vivendo em delícias com o Senhor, como noiva e esposa. Juntas, recebendo os galardões no tribunal de Cristo. E sendo servido a Santa... Tudo nesses 7 anos aqui. Porque após 7 anos, irmão, aqui, ó, Satanás é preso, lançado no lago de fogo o anticristo e o falso profeta, Satanás é preso e começa-se o milênio e nós com ele reinando. Nós somos santos já, tá? Somos santos. Então é bom você entender essa parte para que você possa, dentro do raciocínio. Ah, mas eu não peguei muita coisa. Não se preocupa não, eu vou continuar falando sobre isso. Tá? Isso é bom você entender, que durante os 7 anos de tribulação, a igreja vai estar aqui, aqui nas bodas do Cordeiro, no casamento. A igreja que se tornou noiva e que se tornou esposa. Aí a esposa aí não tem mais que fechar, aí é a esposa. Meu irmão, subiu aqui, meu irmão, já está pronto para o casamento. Aqui já foi falado o amém, já está praticamente casado já. Subiu aqui, vai ter simbolicamente, e vai ter mesmo as bodas do Cordeiro, vai ser uma festa, vai ter a ceia, a grande ceia do Cordeiro, vai ter a ceia, e também na ceia, depois da ceia vai ter lá o Tribunal de Cristo, que são os galardões. São os presentes para aqueles que merecem. Amém? Ninguém está falando que vai ganhar mais, que vai ganhar menos, mas vai ter o Tribunal de Cristo. Eu não vou falar para vocês. Para mim, o maior galardão é a vida eterna com Cristo. Vida eterna com Cristo. Tá? Glória a Deus. Então, aqui a gente está sabendo aqui que só tem a palavra igreja, do capítulo 1, 2, 3. Depois não tem mais. Por quê? Não tem mais, não tem mais. Olha aqui, irmão, a igreja não passa. Lê o Apocalipse. Lê o Apocalipse, você vai entender. Não tem a palavra igreja. A igreja não passa pela grande tribulação. Está aqui. Mas no primeiro capítulo 1, 2 e 3, ele aperta a igreja. A igreja, ele aperta. Ele exorta, ele consola, né? E ele fala mesmo ali das 7 igrejas da Ásia. Que 2 andam no caminho, mas 5 estão só a misericórdia. Ele aqui chama a atenção das igrejas, aqui do capítulo 1 ao 3. São 19 vezes a palavra igreja. Mas no capítulo 4 diante não tem mais. Só no capítulo 22, 16. Nós vamos entender isso mais. Mas a igreja, por que não tem a palavra igreja desses capítulos? Aqui no Apocalipse mais. Porque a igreja está no céu. Será que é tão difícil de entender isso? Glória a Deus. Olha, o Apocalipse, você tem que ler de joelhos. E pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Que o negócio está tão complicado, tão complicado. Hoje tem tantas religiões aí dizendo que é da igreja evangélica, que é cristã. Tantas religiões, mas tantas denominações. Se você for entrar nisso, tu fica louco. Tu fica maluco com tantas religiões. Sabe? Tantas religiões. Irmão, não entra aí em filosofia, metodologia de homens, não. Ah, mas fica o homem tal, homem tal, homem tal. Você tem que seguir a Jesus. Tá? Filosofia de homens. Ah, não, mas eu sigo a filosofia dos homens do passado. Do Pedro, a filosofia do Apolo, a filosofia do Paulo, a filosofia do Allan Kardec, a filosofia do arminismo, a filosofia do homem desse qualquer. Não tem que seguir filosofia de homem nenhum. Tem que seguir a palavra de Deus. Ah, porque a filosofia do livro do Enoque, a filosofia do... Sabe? Irmãos,
Não siga filosofia, metodologia de homem nenhum. Siga a palavra de Deus como ela é. Por isso que eu gosto de pegar a palavra e ler a palavra. Para não ter dúvida, né? Tá? Uns que seguem a filosofia do metodista, a filosofia adventista, a filosofia cristianismo, a filosofia... Você tem que seguir a filosofia do Senhor, da palavra, do ensino da palavra. Não é filosofia de homens. Aí tem pessoas que seguem a filosofia do arminismo, outro do calvinismo. Meu Deus, segue a filosofia de Cristo. Filosofia pura da palavra, como ela é. Tem que seguir filosofias de homem, não. Por isso tem um monte de religiões aí que são formadas aí. Tem que seguir religião formada por homem nenhum, não. A palavra já está aí, velho. Esquece esse negócio de filosofia de homem, que o homem, ele se... Eu sigo o missionário tal, eu sigo o pastor tal, eu sigo o apóstolo tal. Tem que seguir homem, não, irmão. Tem que seguir a Cristo, a palavra. Por isso que eu não boto meu nome, não. Eu coloco lá o Centro Evangelho de Missão Internacional. Não tem nome, não. Tem que seguir nome de homem, não. É a palavra. Então tá aqui. Até o capítulo 3 tem a palavra igreja, mas ele não fala mais. Porque ele exorta a igreja aqui. E consola também, mas mais exortação. Mas a partir do capítulo 3 da Apocalipse não tem mais, porque a igreja subiu. A igreja vai subir. A igreja não passa pela grande tribulação. Se você analisar bem o Apocalipse, é só tribulação, querido. Até o final. Mas chega no final, Satanás é preso, tem um milênio, depois solta de novo, prende de novo, e depois é lançado no lago de fogo e tudo isso. Mas se você pode ver que a igreja não passa, não tem mais a palavra igreja a partir do capítulo 4, porque a igreja não está na grande tribulação. Mas tem homens aí ensinando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então a igreja não se prepara para subir. A igreja não se preparando para subir no arrebatamento, que vai passar pela grande tribulação, que alguns falam isso, a igreja não se prepara, vê o arrebatamento, ela vai ficar, porque ela está esperando, alguns estão esperando a grande tribulação. Por isso que eu estou mostrando aqui para vocês, pega o Apocalipse e leia, não tem a palavra igreja a partir do capítulo 4. Porque ali, a partir do capítulo 4, se você entender mais claramente, minuciosamente, que é a grande tribulação. Nós vamos continuar lendo aqui. Então, há uma ausência do capítulo 4 ao 19, da palavra igreja, com a sua constante presença no capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 1, 2 e 3 ele só fala da igreja. Mas o capítulo 4 vem a tribulação, aí que o negócio começa a complicar. Não tem a palavra igreja, porque ela não vai passar pela grande tribulação. Esta ausência da igreja é porque ela foi arrebatada do céu. Está no céu, como é que vai falar dela? Não vai falar da igreja, porque está no céu. E nesses 7 anos de tribulação, a igreja vai estar lá, nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo. E na ceia. Porque depois de 7 anos, querido, o Senhor volta e pisa ali em Israel, no Monte das Oliveiras. E vai salvar Israel e vai salvar aqueles que estão ao seu, esperando a sua volta. Que aí é a volta do rei. Aí é a volta do rei. Do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Tá? Mas depois dos 7 anos de tribulação. A igreja não vai estar. Glória a Deus. E aqui na terra, os 7 anos da grande tribulação que precedem a sua segunda vinda. Então, irmão, nesses 7 anos aqui, ó, de o anticristo reinando aqui, a igreja vai estar aqui. Mas no final de 7 anos aqui, a igreja já teve o casamento, a igreja já é noiva do Senhor, a igreja já é esposa. Aí tem o tribunal de Cristo, tem a ceia, as bodas já houve. Então, tudo isso aqui. Mas depois de 7 anos, tudo isso vai acontecendo aqui, a igreja vai estar recebendo aqui os galardões, essa coisa toda. Quando acabar os 7 anos aqui, aí o Senhor Jesus volta aqui, pisa aqui em Jerusalém, aqui, ó. Aqui, o Messias retorna. Tá lendo aqui, ó. Tudo tem um porquê. O retorno do... Aí ele volta como rei e pisará em Israel, na Monte das Oliveiras, que onde vai se fender, vai se abrir para um lado e para o outro, a terra. E aí ele prende Satanás.
Ele reina por 1000 anos a partir de Jerusalém. Mas não é o momento de falar sobre isso aqui não, tá? Mas nós vamos entender isso mais à frente. Só que eu quero falar aqui da grande tribulação. Nós vamos entrar nessa conversa aqui. A igreja não está mais aqui. Tá, pessoal? Entenda isso aqui. A igreja não está mais aqui. A igreja está aqui no céu. Tá? Então, nesses 7 anos aqui, olha o que, é que vai acontecer, tá? Nesses 7 anos aí. E aqui na Terra, os 7 anos da grande tribulação que precede a segunda vinda de Cristo. Então, no final do 7º ano da grande tribulação, o Senhor Jesus vem, prende o falso profeta e a besta e lança o lago de fogo. Prende Satanás por 1000 anos e começa a reinar em Jerusalém. É isso aí. Só que esses 7 anos de grande tribulação, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Irmãos, é coisa que nunca houve. O Senhor Jesus disse que nunca houve igual. Tá? Nunca houve, que dará início ao milênio. Né? Tá aqui, ó, a grande tribulação que precede a segunda vinda dele. Porque quando ele vier, depois de 7 anos de grande tribulação, ele vai vir que começará o milênio. Ele prende Satanás também. E com a prisão de Satanás por 1000 anos. Tá? Eles já terão comparecido na presença do céu, no céu. Aí ele está falando da presença. Quando a igreja vai estar lá em cima, lá, enquanto está acontecendo tudo aqui embaixo, a igreja estará recebendo tudo isso. Tá? Mas vamos lá, eles serão comparecidos à presença do Senhor no céu, onde a noiva, o noivo e a noiva se casam nas bodas do Cordeiro e será servida a ceia do Senhor. E logo após a ceia, vamos ter vários outros eventos, principalmente a divisão dos galardões e o tribunal de Cristo. Isso é quando a igreja estiver lá em cima e a grande tribulação aqui embaixo. Ok? Ok. É só você depois pegar esse vídeo e assistir de novo. Importante. Importante. Esse aqui não existe. Importante. A igreja não é mencionada durante a abertura dos 7 selos. 7 selos é depois, não tem mais, é o capítulo 4 em diante, não tem mais. Não tem mais a palavra igreja, não tem mais. A palavra noiva não tem mais. Só no capítulo 22, de Apocalipse, que é o final. Então, não é, por que a palavra igreja, a igreja não é mencionada durante os 7 anos de grande tribulação? Não é mencionada durante a abertura dos 7 selos, durante a trocada das 7 trombetas. Por que a palavra igreja não aparece quando as taças do julgamento, pois já está no céu? Por quê? Porque ela já está no céu. Os 3 ais, quando houver o derramamento da ira divina e as pragas. Porque ela já vai estar no céu. Ela não vai passar por nada disso. Selo sendo aberto, as trombetas, as taças, os ais, as pragas. Por quê? Porque ela vai estar no céu. Ok, pessoal? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está, querido. Aí está. Peço agora que vocês abram o seu som. Eu quero deixar aí a palavra aí para o Sérgio. Depois o Tony fecha aí. Em nome de Jesus. Com o que você entendeu aí. Se tem dúvida, nós vamos tirar, porque vai ter continuidade. Sérgio. Tony. Amém, pastor? Fala aí, Sérgio, Tony. Rapaz. Pastor, eu não fiquei com dúvida, não. Mas eu tenho, sim, uma dúvida que já é pertinente já há algum tempo. Primeiro, eu queria saber o seguinte, queria dizer para o senhor o seguinte, que quanto à observação, que a observação que não fala da igreja a partir, né, do 4º capítulo de Apocalipse, né, isso aí tira bastante dúvida em relação ao arrebatamento. Né? Porque a partir do 4º, se eu não me engano, do 4º capítulo, já começa a falar da grande tribulação, onde não menciona mais a igreja, né? Então isso aí foi bem levantado, gostei bastante, aí já tirou bastante assim uma duvidazinha que eu havia na minha cabeça. Muito obrigado aí, realmente para mim foi de grande valia. Agora me tira uma dúvida. Cristo menciona, né, que teremos a parábola das 10 virgens, as 5 virgens prudentes e as loucas, né, as 5 loucas. O que eu entendi com isso, né, que metade irá subir, metade não vai.
como também em outros trechos, por exemplo, ele cita que no moinho será deixado um e será levado outro, né? Como em outros locais também cita que será deixado um e levado outro. Isso quer dizer que será que metade da população consegue ser arrebatada e metade fica? É por aí? Não, não é não, pai. Não é não. A pergunta é muito boa. Ela é até, como é que você fala, hein? Pertinente. Presta atenção, olha só. A igreja não é um todo? Sim. A igreja é um todo. Só que ele está falando, por exemplo, se você for escolher uma noiva para casar, tem duas moças para você casar, mas uma é aquela que é fiel, obediente e tal, quer seguir, quer casar, quer ser esposa mesmo. Mas tem aquela outra que quer balada, quer continuar, vou ficar tomando meus uísque, vou nos meus barzinhos, vou na minha balada, se quiser assim. E tem aquela que é mais cata, mais que mulher, quer ser a esposa, quer guardar, quer ser esposa verdadeiramente, para casar. Qual que você escolheria? Amém? Você pensa nisso. Tá entendendo, não? Sim. Ele vai escolher a igreja que tiver fiel. Entendeu? Sim. Quem não é fiel não é noiva, Tony. A realidade é essa, tá, querido? Sim, claramente. Não tem casamento. Hein? As portas se fecham. Você pode ver lá no capítulo 25, 24, 25 do Mateus. Quando a noiva prudente entra nas bodas, nos casamentos, sobe, as portas se fecham. Exato. Tá entendendo? Não vos conheço. Não tem casamento. Tá entendendo? Não quer dizer a metade, não. Significa uma parte que vai subir é obediente. A que ficar não é. Não tem casamento. Tá entendendo? Não há casamento ali. E também não há divisão. Ele não vai ter duas noivas, hein, Tony? Ele não é duas noivas. Não existe duas noivas, só existe um casamento. Não existe duas mulheres, só existe um casamento. Então é bem claro. A pergunta tua é maravilhosa, irmão. Maravilhosa. Tá? Então, existe só uma noiva. Ele só vai casar com a noiva fiel. Aqui não é noiva porque não é casamento, não tem casamento. E vai passar pela grande tribulação. Só que vai ter oportunidade ainda de haver o quê? Salvação na grande tribulação. Porque ele vai dizer lá em cima, esses são os que vieram da grande tribulação. Mas não vieram como noiva e não vieram como igreja. Tá entendendo? Sim, entendi. Aí a igreja fecha-se ali na graça ali. A graça fecha na ascensão da igreja no céu. Ali fecha a porta da graça. Não tem casamento, então não é noivo. Amém, amém. Não é bem claro isso? Sim, ficou bem claro. Bem claro. E outra coisa, a Bíblia responde, tá a resposta na Bíblia. Quando ele fala assim, não vos conheço, e fecha a porta e entra para as bodas. Não tem casamento. Então ali fecha-se a igreja, querido. É outra dispensação. Por isso, Tony, que eu falei ali das dispensações. Se você viu ali direitinho, eu falei, entendendo as dispensações. A dispensação da igreja ali fecha. Ela já se torna noiva. E se torna esposa. Tá? Ela se torna noiva e esposa. Amém. Só para você ter uma ideia do que eu estou passando para você aqui. Aqui. Então, a noiva não passa por isso. Mas olha só o versículo 7 aqui do capítulo 19. Lê aqui você. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. Então, tudo isso vai acontecer quando estiver acontecendo lá no céu, quando estiver aqui acontecendo aqui na terra a grande tribulação. Então tá aqui, a sua esposa ali no céu, querido, ó, nas bodas do Cordeiro já é esposa. O casamento é feito com a noiva, mas ela se torna esposa. Não é isso? Os noivos não casam? Aí depois a esposa é esposa? Amém. As bodas estão na esposa. Então não existe mais, acabou ali a dispensação da igreja. Aí começa a outra dispensação, que é a dispensação do milênio. Entendeu? Então, entendi. Mas só que isso aí nós vamos estudando mais e mais. O Apocalipse você tem que ler conta-gotas, sabe? É porções. Devagar, para entender. E aí? Gostou da resposta? Deu para tirar aí? Foi útil? Amém. Deu sim.
Amém. Ficou bem claro. E aí, Tony, nós temos que ler o Apocalipse pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos entender melhor. Claro que a gente vai seguir passo a passo, entendeu? Claro que depois nós vamos falar mais e mais. Você vê que hoje já teve um grande passo, né? De saber o que é igreja, o que é noiva, o que é esposa, né? Amém. Ele funda a igreja, mas procura uma noiva, mas só casa com a esposa. Entendeu? A fiel. Perfeitamente. Tudo simbólico, mas vai acontecer. Glória a Deus. Certíssimo. Amém. Vou pedir aos irmãos aí, irmão, deixa o seu like aí, a inscrição, faça aí, né, compartilhe os vídeos aí, acione o sininho, para que esse vídeo vá o YouTube ajudar a gente a lançar mais, para mais pessoas assistirem, ok? Deus abençoe vocês, muito obrigado por tudo. Vamos orar para terminar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, para o Senhor nos ensinar mais e mais a Tua palavra. Abençoe a família do Sérgio, do Tony, a minha família. Tome em Tuas mãos e vamos em frente, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus, está a Escola Bíblica. Está terminado em nome de Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Fique na paz. Beijo no coração. Sérgio, Tony, quem estiver assistindo mais. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Que Deus abençoe. Glória.